Imagina só se fosse possível ter um mentor para os desafios de hoje, mas que essa pessoa tivesse vivido há quase 2000 anos. Alguém cujas estratégias para dominar as emoções, para redirecionar um propósito de vida e até para transformar a fraqueza em força, fosse na verdade um verdadeiro mapa para a gente navegar nesse nosso mundo tão caótico. Pois é, essa é a grande questão, né? Será que os aprendizados de alguém tão antigo podem de fato guiar a nossa vida hoje? A resposta, olha, ela revela um padrão de transformação pessoal que é totalmente aplicável. Vamos dar uma olhada na vida do apóstolo Paulo, não como um texto antigo e distante, mas como um manual prático para essa mudança. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o poder dos ensinamentos de Paulo, primeiro a gente precisa olhar para a história dele. Porque antes de ser esse construtor de comunidades, ele era Saulo, um perseguidor. E a jornada dele é, talvez, um dos maiores exemplos de mudança profunda de que se tem registro. Pensa bem, de um lado a gente tem Saulo, uma pessoa com potencial enorme, super preparado, um líder, só que tudo isso canalizado para uma direção totalmente destrutiva. Do outro lado, Paulo, o mesmo potencial, a mesma paixão, mas agora com um propósito completamente redirecionado. O problema nunca foi a capacidade que ele tinha, sabe? O problema era para onde essa capacidade toda estava apontada. Então, como é que acontece uma virada dessas tão radical? A chave para entender isso está em um único evento. Um momento que não só redefiniu a vida dele, mas que também nos ensina uma lição fundamental sobre qual é a verdadeira natureza da mudança. Imagina a cena. No caminho para Damasco, bem no auge da sua missão de perseguição, Saulo é literalmente derrubado por uma luz que o cega, e uma voz o confronta. Esse momento é a quebra total do antigo eu dele. A pessoa que saiu de casa para aprender e perseguir, agora se levanta pronta para uma direção completamente nova. E olha que interessante, a inteligência, a liderança, a paixão de Saulo, nada disso foi tirado dele. Pelo contrário, tudo foi mantido, só que agora com um novo alvo, um alvo construtivo. A grande sacada aqui é essa. Não se trata de apagar quem a pessoa é, mas de redirecionar o porquê ela faz o que faz. Essa mudança toda não foi uma punição, foi na verdade um ato de misericórdia. É como aquela história do pai que encontra o filho todo coberto de lama. A criança, com medo, pergunta: "Pai, o senhor vai me jogar fora?" E o pai responde: "Claro que não, meu filho, eu vou te dar um banho." A misericórdia não descarta o potencial por causa da sujeira. Ela a limpa para que um novo futuro seja possível. Agora a gente entra numa das partes mais surpreendentes e contraintuitivas da mentalidade de Paulo. Como ele conseguiu transformar as próprias limitações em um recurso, quase como uma estratégia. Paulo fala de uma coisa que ele chamava de espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que era. Talvez uma doença, uma luta pessoal que sempre voltava, mas era algo que o mantinha humilde. Ele pediu, insistiu 3 vezes para que aquilo fosse tirado dele, mas a resposta que ele recebeu mudou para sempre o jeito como ele enxergava a própria fraqueza. E a resposta que ele recebeu começa com uma redefinição muito poderosa. A primeira parte dessa nova mentalidade é entender o seguinte: uma limitação não é necessariamente uma fraqueza. E aqui que a ideia fica mais profunda. Para Paulo, essa limitação era na verdade uma proteção. Ela impedia que ele se tornasse orgulhoso, autossuficiente. Funcionava quase como uma cerca de segurança, sabe? Mantendo ele no caminho certo e dependente de uma força maior que a dele mesmo. Essa foi a resposta que ele ouviu. Ou seja, a verdadeira força não está na ausência de limitações. Ela aparece justamente quando a gente aprende a depender de um poder maior naqueles pontos em que somos mais fracos. Certo? Mas como essa mentalidade de propósito e de força na fraqueza funciona no mundo real, no dia a dia? Bom, tudo se resume a uma escolha consciente: ser guiado por decisões ou ser guiado por sentimentos. Olha, essa lista aqui é só um gostinho do que Paulo enfrentou. Açoitado, apedrejado, naufragado. Vamos ser honestos, se ele tivesse esperando se sentir motivado para continuar, ele teria desistido na primeira dificuldade. A resiliência dele não vinha de um estado emocional sempre positivo. E aqui está o pulo do gato. Muitas vezes o que nos paralisa é o nosso compromisso com o que a gente sente, e não com o que precisa ser feito. O compromisso de Paulo era com a missão, não com o próprio bem-estar. Ele entendeu que o futuro não é determinado pelas condições ao redor, mas pelas decisões que se toma por dentro, independentemente do sentimento do momento. Beleza, então como a gente pode transformar todos esses princípios num modelo prático?
num plano de ação para o nosso dia a dia, para ter mais foco e gerenciar melhor as emoções, inspirado diretamente na jornada de Paulo. Primeiro passo: redirecionar o propósito. É começar o dia se perguntando: as minhas ações de hoje estão alinhadas com a minha missão principal? Segundo, reenquadra as limitações. Em vez de ficar se lamentando por uma fraqueza, encará-la como um lembrete para não confiar só na própria força. E terceiro, escolher a resposta. Quando um desafio aparece, a decisão precisa ser baseada no compromisso, não na emoção do momento. E aí fica a reflexão para a gente, se adotarmos essa perspectiva, em que as limitações são vistas como proteção e as decisões e não os sentimentos é que governam o caminho, o que de verdade se torna possível? O exemplo de Paulo sugere que a resposta é muito mais do que a gente ousa imaginar.